Oh, glória! Bom dia! Que a graça de Deus esteja conosco. Pode sentar, irmãos. Sejam bem-vindos a esse culto. Sejam bem-vindos a essa reunião. Hoje é dia 15 de março, né? Para quem está aqui na igreja e para quem nos acompanha também. É uma data especial porque nós vamos orar aqui hoje pela nossa libertação. E quem sabe tem pessoas do outro lado também que estão precisando dessa libertação. Eu queria que você já abrisse a Bíblia no dia de hoje, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2. Há um tempo atrás aqui, o anjo da igreja trouxe um recado. E ele falou o seguinte, não sei se você vai recordar disso. Mas nós estamos pisando em dois territórios simultaneamente. Glória a Deus. Como assim, pastor? Nós estamos pisando no território físico. É esse que nós estamos agora observando com os nossos olhos. Bate o pé no chão aí. Você está pisando num território físico. Você está em um território. Só que existe o território espiritual que nós estamos simultaneamente pisando nele também. Nós pisamos no mundo físico, mas nós também estamos pisando no mundo espiritual. É justamente isso que muitas pessoas ainda não abriram os olhos para entender, ou não abriu o coração ainda para entender. Nós estamos pisando em dois territórios, o físico e o espiritual. Muita gente está preocupada só com esse físico que nós estamos observando agora. Aí ela se preocupa com algumas coisinhas, ela consegue colocar em ordem outras. Mas no mundo espiritual, ela não teve uma visão ainda, né? Aonde que ela tem pisado. Ela não está muito preocupada se ela está pisando naquele território de maneira segura com Deus, ou se ela está aquém, pisando naquele território, falhando, e isso se manifesta no mundo espiritual, no físico no caso. Tudo aquilo que é retrato do mundo espiritual, ele se manifesta onde? No físico. Você pode ter a plena convicção. Algumas coisas vão acontecendo na vida da pessoa e se manifesta na vida dela física, mas aquilo ela começou lá no mundo espiritual. É tipo assim, se alguém ela não tem compromisso ainda com Deus, que quem tem compromisso com Deus, o mal não pode te tocar mais. O diabo, alguma coisa que foi enviada não pode te atingir. Os dados inflamados do maligno não pode te tocar. Você fez uma aliança com Deus, diga glória a Deus por isso. Mas quem ainda não tem essa aliança com Deus, lá no mundo espiritual é enviado algum tipo de coisa para aquela pessoa, e aquilo fatalmente atinge aquela pessoa e começa a se manifestar no físico. Começam a aparecer as pragas, começam a aparecer as feridas, começa a aparecer uma série de coisas, as coisas começam a dar errado. Estava tudo indo de vento em polpa. Mas aí do nada algumas coisas começam a dar errado. Começa a tropeçar aqui, tropeça ali, começa uma diversidade aqui, outra acolá, e a pessoa fica dizendo, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E ela fica se perguntando, o que será que está acontecendo? Como que eu cheguei a esse ponto? E aí é hora dela abrir os olhos para entender que ela está pisando nesses dois territórios simultaneamente. Que o que acontece no mundo espiritual é um retrato que vai acontecer no físico. Por isso nós temos que estar bem espiritualmente. Porque se nós estamos ligados com Deus, estamos vivendo uma vida ativa com Deus, no mundo espiritual, em oração, em consagração, temos uma vida de entrega, não existe nada na nossa vida que pertence ao inimigo. Nosso mundo físico, com certeza, apesar das lutas que a gente vem enfrentar, que é natural, aquilo não vai nos fazer sofrer. Aquilo não nos vai fazer ser destruídos. Muito pelo contrário. As lutas que vão acontecer aqui, que são situações corriqueiras do dia a dia, elas só vão às vezes até nos ajudar. Que a pessoa vai perceber, não, eu estou passando por essa luta, mas eu estou vendo que eu estou mais forte agora. O apóstolo Paulo disse, quando eu penso que estou fraco, é que sou forte. Quando eu acho que eu não tenho mais nenhuma força, mas eu estou ligado a Deus, é aí que é demonstrada a real força que eu tenho. Porque é justamente na hora das afrontas, das lutas que a gente cresce, que a gente mostra quem realmente nós somos diante de Deus. Aí eu queria que você abrisse aí, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Olha só que interessante isso. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Olha só, interessante isso aqui.
Quem encontrou, diga graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, ó, leia conosco. Tu, pois, filho meu, o que ele disse? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Veja que conselho inteligentíssimo de um líder espiritual a um seu filho na fé. É o recado de Deus para a gente hoje também. Deus está deixando muito claro, nós que somos filhos de Deus, precisamos nos fortificar na graça. E o pastor tem explicado, a graça não é só o favor imerecido. A graça é o amor de Deus para com o homem. Nós não merecíamos nada, estávamos condenados a uma perdição eterna. Mas Ele nos resgatou por meio da obra que Ele realizou aonde? Na cruz. Por isso Ele fala, você que é filho de Deus, tem que se fortificar na graça, no conhecimento de Deus, se aprofundar naquilo que diz respeito à vida de Jesus na nossa vida. Na primeira carta, né, vamos lá, primeira carta de Timóteo, capítulo 2 também, versículo 1, olha só. Primeira carta, capítulo 2, versículo 1. Nós estávamos na segunda carta, vamos para a primeira carta agora. Capítulo 2, versículo 1. Paulo novamente dá uma instrução para o Timóteo. Aqui ele vai falar o seguinte, ó. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, e o que mais? E orações, e intercessões, e ações de graças por todos os homens, pelos reis, e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens façam o quê? Se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O Paulo tinha esse pleno conhecimento de entender que ele estava no mundo físico, mas que também ele estava vivendo uma vida espiritual. E agora ele transmite para o Timóteo esse recado, dizendo o seguinte: Timóteo, nós estamos tendo uma vida física, terrestre, mas nós também temos uma vida espiritual. Por isso que ele falou, você deve, em tudo que você for colocar as mãos para fazer, antes de qualquer coisa, orar. Marcar território aonde? Na oração. Tem gente que está marcando um território na porta de alguém, para cobrar alguma coisa, para falar o que deve falar, e é o certo também, quando se diz respeito à família, algumas coisas que você tem direitos, fisicamente você tem que ir lá e recobrar aquilo. Mas no mundo espiritual, nós precisamos marcar território com Deus em oração. Tem pessoas que elas não têm esse costume de marcar território com Deus em oração. Só para você analisar, tem pessoas que elas começaram um propósito, uma campanha de oração na igreja, e com o passar do tempo, ela veio a primeira, a segunda, a terceira, na quarta em diante ela já não vem. Ou seja, ela começou a marcar um território, depois ela fez o quê? Desistiu. Ela entende que ali é algo comum, que já virou rotina. E não é uma rotina. É algo que você está marcando um território com Deus continuamente. Enquanto você está ali pleiteando aquela causa diante de Deus em oração, o inimigo não tem a mínima condição de se aproximar. Agora, na proporção que a pessoa vai se afastando, que ela vai deixando de pisar no território espiritual, ela só pisa no físico, aí o inimigo começa a ganhar território, ele começa a se aprofundar. É por isso que nós temos que entender isso. Um dia na presença de Deus, ele diz, é compatível a 1000 anos. Para nós, para Deus, um dia é como se fosse 1000, né? Para Deus não tem essa dificuldade. O tempo é pertencente a nós. Mas para Deus Ele pode fazer várias coisas aqui hoje, se nós acreditarmos, se nós marcarmos território firme na oração. Coisa que era para acontecer na nossa vida em 1000 anos, Ele faz aqui agora. Glória a Deus. Não pela nossa capacidade, mas porque nós marcamos território no mundo espiritual. Nós criamos uma identidade e nós fixamos a nossa fé nisso, em Jesus. E se eu tenho essa fé firmada, se eu marco esse território em oração, antes de qualquer coisa eu oro. Tem gente que qualquer coisa que ela vai fazer, ela tem esse costume de orar. Já tem pessoa, não, já sei o que eu devo fazer, não preciso orar. E você já sei o que tem que fazer. É claro, tem coisas que eu sei que eu tenho que fazer, mas sempre é importante orar. Na igreja a gente sempre explica, olha, quando você levanta, você tem que fazer uma oração. Nem que seja aquela oração mais simples, mas tem que ser feita uma oração. Tem gente que já acorda já reclamando, né? Ela acorda, ela reclama, aí ela faz de tudo, depois no final do dia, Deus misericórdia por esse dia. Ela poderia ter se antecipado, marcado um território ali com Deus em oração.
não marcou, algumas coisas foram acontecendo durante o dia, muita coisa deu errada, e aí ela diz: oh Deus, esse dia foi tão improdutivo. Deus disse: mas você não marcou o território. Pela manhã cedo você já poderia ter feito ali uma oração, ter consagrado o seu dia, consagrado os seus propósitos a Ele, e ali seria uma responsabilidade de Deus em que as coisas dessem certo. Como não foi apresentado a Ele, a responsabilidade é de quem? É nossa, você entende isso? Eu não apresentei nada a Deus, então a responsabilidade é minha. Agora eu apresentei a Ele, eu sou filho de Deus, então a responsabilidade se torna de quem? Dele. Nós vamos ver alguns exemplos hoje aqui, quando se trata desse propósito aqui que nós estamos tratando. Mas veja você, que o Paulo tem essa preocupação com Timóteo. No versículo 2 ele falou: olha, você vai orar por todos os homens. No versículo 2 ele diz: pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos o quê? Uma vida quieta e sossegada. Tem gente que está só vivendo perturbação atrás de perturbação, que ela não ora, ela não marca território com Deus. Aí vem afronta aqui, vem afronta lá. Ela diz: meu Deus, é tanta luta, será que é só eu que estou passando por isso? Não, é que você às vezes está orando pouco, é que você não tem marcado em muitos momentos consagrações com Deus. E já tem uns que dizem: eu estou orando muito e mesmo assim vem. Se você não estivesse orando, poderia estar pior. Você compreende? Se está ruim você orando, poderia estar pior se você não orasse. Você decidiu orar, você decidiu consagrar, e Deus tem até evitado situações de se levantarem. Deus tem evitado situações piores, né, de se manifestarem. Você está marcando território, você está gerenciando a sua vida espiritual também. Você não está só gerenciando a física, onde fisicamente, pastor, graças a Deus, não sinto nada, estou bem. Apesar de ser culto de libertação, a maioria dos irmãos que aqui estão, não estão sentindo nada. Diga graças a Deus, não estou sentindo nada. Mas eu considero que a minha vida, ela precisa ter essa guarda de Deus. Por isso que eu estou aqui orando. Porque enquanto eu estou combatendo, eu estou determinando a saída do mal, estou exigindo que ele fique bem longe de mim. E que ele jaz no maligno lá, o mundo, né? Mas eu não sou do mundo. Eu estou aqui temporariamente, mas eu não estou participando das coisas que o mundo participa como corretas. Glória a Deus por isso. Então eu estou ligado a Deus, eu estou vivendo uma vida com Deus, e ainda que venham essas afrontas, eu marquei território. Deus é o meu guia, Ele vai me guardar. Como lá no Salmo 91 diz: 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido. É isso que vai acontecer com quem realmente tem marcado território com Deus. Ele pisa no mundo físico, mas ele também está pisando no mundo espiritual ligado com Deus, sabendo: eu estou guardando uma vida física, mas depende também muito da minha vida espiritual. Depende muito de como está a minha vida espiritual. Tem muita gente por aí fisicamente está bem, e ela até relaxa a vida espiritual dela. Eu estou bem, graças a Deus, não estou sentindo nada. Só vou na igreja domingo que eu não estou precisando de nada, Deus está me guardando. Aí ela fica com esse negócio na cabeça. Aí ela deixa de orar, deixa de marcar território em algumas coisas. Quando ela descobre um problema, aí ela quer recorrer a Deus. E tem casos que é tarde demais. Ela poderia ter prevenido. Eu sempre prego aqui, e eu sempre falo: nós não devemos trabalhar só para arremediar as coisas. Nós devemos trabalhar preventivamente. Eu que faço um trabalho com a juventude aqui, eu sempre prego para eles. Eu sempre digo, eu prego algumas coisas, às vezes eu até acho um pouco duro a minha forma de falar com alguns, mas eu sempre digo para eles: eu conheço pessoas mais experientes que estão sofrendo hoje, porque na tua idade errou. Na tua idade cometeu erros, não se preocupou em fazer aquilo que era certo, e até hoje estão sofrendo, porque as consequências são árduas. A pessoa se converte, ela é salva, se ela partir agora ela é salva, mas aquilo que ela viveu, aquilo que ela fez, ela está pagando um preço na carne. Então, se você trabalhar preventivamente, não permitindo algumas coisas, você já faz uma grande obra. Glória a Deus por isso. Já faz uma grande obra. Algumas pessoas aqui que erraram, elas não tiveram culpa porque não tinham conhecimento da palavra. É ou não é verdade? Se você tivesse conhecimento da palavra, você tinha feito algumas coisas que você fez há alguns anos atrás? Não. Hoje, com o entendimento que você tem, com o conhecimento da palavra que você tem, você vai fazer determinadas coisas? Não vai. Você já cresceu espiritualmente. Você marca hoje um território físico, você está pisando no território físico, mas você sabe que no mundo espiritual tem uma batalha que você também está travando. Quem não conhece isso, vive aí dissolutamente como se não houvesse amanhã, fazendo o que deve e o que não deve,
E uma hora a conta chega, que ela está só pensando no físico, e no mundo espiritual está sendo armado uma grande cilada para ela. Glória a Deus, irmãos. Está sendo tratado lá. Então falou, você tem que orar para você ter uma vida quieta, sossegada, não uma vida de turbulência. Tem gente que a vida dela é o tempo todo uma turbulência. Tem hora que tem que ter o quê? Paz. As turbulências, de vez em quando elas vão acontecer, isso é normal da vida que a gente vive. Nós podemos passar por apuros. Estamos vivendo segundo a carne, então podemos sim, estamos sujeitos a passar por alguns apuros. Mas isso não quer dizer que nós vamos ser destruídos. Nós estamos ligados com Deus. Diga graças a Deus por isso. Ele disse, ore, Timóteo, ore pelos reis, ore pelas pessoas que estão acima de ti, ore por todos os homens para que eles venham a ter o conhecimento da salvação. Isso é agradável para Deus. Isso é agradável para Deus e é bom para você. Você vai ter uma vida quieta, sossegada. Coisas que iriam te perturbar, elas não vão ter a mínima condição de te perturbar. Tem gente que por aí alguém fala, qualquer voz que ela ouve, ela acha infarenta. Infarenta, né? A gente fala aqui infarenta, né? Tem gente que está em outro lugar que talvez não entenda esse nosso linguajar, né? Infarento é aquilo que você bota na boca, mas não gosta. Já comeu alguma comida que você diz, essa comida é infarenta, eu não gostei, né? Tem pessoas que você vai lidar com elas que você não vai ter muito prazer assim. Mas você ora para que você tenha uma vida quieta e sossegada com aquela pessoa também. Vocês possam ter pelo menos alguma coisa compatível, para que não tenha que se enojar um do outro. E tem gente que não ora em cima disso. Por isso que tem problema de família aí. Genro que não gosta de sogro, sogro que não gosta do genro, nora que não gosta da sogra e vice-versa, filho que não gosta do pai. Problemas que acontecem assim. Patrão que não gosta do funcionário, funcionário que não gosta do patrão, membro que não gosta do pastor, pastor que não gosta do membro. Pode só botar de um lado, né? Acontece isso por quê? Porque as pessoas não oram. Se elas orassem, elas teriam uma vida mais tranquila. Marcasse território no mundo espiritual, determinadas coisas não teriam lugar. Olha só a primeira carta aos Tessalonicenses. Antes de Timóteo aí. Você está em Timóteo, você volta uma carta antes. É a carta aos Tessalonicenses. Primeira carta, que são duas, né? Na primeira carta, capítulo 5. Olha só que entendimento forte isso aqui. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler com você o versículo 17. É muito conhecido. É um dos versículos mais curtos da Bíblia. Olha só. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Olha a instrução que o apóstolo Paulo dá para a igreja de Tessalônica. Vamos ler juntos? Quem encontrou, diga amém. Vamos ler lá então? Leia com voz alta juntamente comigo. Orai sem cessar. Na continuação ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele deixa muito claro que se nós orarmos sem cessar, né, se nós tivermos esse costume de marcar território com Deus, de ter uma vida, né, acessível a Deus, nós vamos dar graças em tudo. Tem gente que olha para qualquer situação já está desgostoso. Em tudo você dá graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Até algumas batalhas que você enfrenta, você vai perceber: rapaz, isso foi tão bom. Talvez se não tivesse acontecido isso, eu não teria despertado para tal coisa. Até as lutas que a gente enfrenta, nós vamos dizer: oh meu Deus, que bom que essa luta veio. Se não tivesse vindo, talvez não tinha descoberto tal coisa e não teria orado em cima disso. Mas como ela tem às vezes não tem essa vida de oração com Deus, aí ela começa a se desanimar, e qualquer batalha para ela não vê saída, ela só vê problema. Você conhece gente assim, que só vê problema? Você começa a falar para a pessoa: olha, não, porque eu estou doente, eu estou passando por uma luta, a vida está tão difícil. Aí você começa: mas Jesus pode te curar, a obra pode acontecer na tua vida, nós vamos orar por ti, eu quero levar o teu nome para a igreja para a gente orar. Minha irmã, vai, né? Não sei o que vai acontecer, é tão difícil a vida, os dias são tão difíceis, e vai continuar sendo. A pessoa não tem uma vida com Deus, ela não marca território em oração, ela só conhece o mundo físico, ela está palpando e pisando os pés,
ela não conhece o mundo espiritual. Então a tendência da vida dela é o quê? De mal a pior. Lembra do que eu falei no início? A nossa vida física hoje ela é um retrato do mundo espiritual. Acontece lá no mundo espiritual, se manifesta onde? No físico. Quando você vê alguém passar por um processo de libertação, é o retrato de como ela está no mundo espiritual. Que quem é dono da vida dela ainda não é Deus, ainda não assumiu uma aliança. Se ela assume a aliança, o Espírito de Deus habita nela, o Espírito do demônio não tem liberdade. Diga graças a Deus, não tem mais. Isso é uma coisa que você pode fazer o que quiser e buscar informação em todo lugar, mas isso não muda. Isso não muda. Isso é um retrato de como está a vida da pessoa no mundo espiritual. Por isso que Paulo diz, ore sempre. Orar sem cessar quer dizer orar sempre. Ah, mas graças a Deus está tudo bem. Sim, e que eu só tenho que orar quando está mal? Então se minha vida toda estiver bem eu não vou orar? Aí é que eu estou mal, que eu não oro, né? Então deixa aqui um pouquinho, vamos para um exemplo da Bíblia, segundo livro das Crônicas. Quero falar para você de Josafá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Olha só que interessante essa história. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. O rei Josafá, ele era um servo de Deus, tinha compromisso com Deus, andava na seriedade da palavra e tinha feito o que agradava aos olhos do Senhor. Não tinha feito nada de errado. Só que vieram algumas afrontas. Os amonitas e os moabitas vieram contra o território e tentaram invadir, combateram contra Israel. E ele, como rei, ele deveria fazer o quê? Se posicionar e ir para a guerra. Só que antes de ir para a guerra, antes de combater contra os inimigos que estavam se levantando contra ele, ele vai para o mundo espiritual. Ele vai fazer o quê? Ele vai orar a Deus. Ele vai marcar território com Deus para que ele tenha sucesso na vida física. Lembra? Pisamos no mundo espiritual e no mundo físico simultaneamente. Então ele primeiro vai no mundo espiritual, orar a Deus, marcar território com Deus, e depois ele vai para a batalha física. E quando ele chega na batalha física, Deus já deu vitória. Diga glória a Deus. Olha só, capítulo 20, versículo 4. Vamos ler? A partir do versículo 4. Também está na tela para você acompanhar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 4. Diz: E Judá se ajuntou para fazer o quê? Pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes tu fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel? E não destes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, o quê? Espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, pelo meio das quais permitiste que passaste Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para nos lançar fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em quem? Em ti. Que oração séria, irmãos. Que homem inteligente e sábio foi Josafá. Porque a multidão dos inimigos que vinham contra eles era maior do que eles. Quando ele percebe aquelas coisas acontecendo, ele lembrou do que Deus falou.
Deus já havia desabitado aquela terra, tirando de lá os amonitas, os moabitas, os heteus, os ferezeus, os jebuseus. Tudo que era do inimigo havia sido tirado dali. E Deus havia dado aquilo para o povo de Deus, para Abraão, Isaac, Jacó, a sua descendência, que era a promessa. Então na oração dele ele começa falando: Senhor, ele tinha proclamado um jejum, chamou todo o povo de Judá até Jerusalém, e lá eles se apresentaram na casa de Deus, se apresentaram com jejuns e orações, e começaram a falar com Deus. Ele disse: Senhor, nada é para ti, né? Esse povo que vem contra nós agora, é um povo que o Senhor nos desarraigou dessa terra e deu essa terra para a gente. Nós habitamos aqui porque o Senhor nos permitiu habitar. Agora eles vêm contra nós, mas eu sei que é o Senhor que é o dono da nossa vida, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos fortalece. E o Senhor diz que nós nos apresentaríamos nessa casa, oraríamos ao Senhor e o Senhor nos socorreria. E é isso que nós viemos fazer. Estamos aqui marcando território no mundo espiritual, antes da batalha física, para que o Senhor nos dê vitória lá, para que o Senhor nos dê a vitória contra aqueles que vêm contra a nossa vida. E é isso que nós devemos fazer hoje, irmãos. Sentiu qualquer enfermidade, sentiu qualquer dor, viu que vem uma afronta, que tem pessoas se levantando contra ti, não se levante contra a pessoa antes de você falar com Deus. Não diga uma palavra contra ela, nem chame ela de miserável, antes de você entrar diante de Deus para orar. Porque tem pessoas que já vão logo religiosamente dizendo: os que estão se levantando contra os filhos de Deus vão cair, envergonhado. Tem gente que não tem nem entendimento de nada e ela já age desse jeito. Não, primeiro eu vou para o mundo espiritual, vou orar a Deus. Meu Deus, por que essa batalha está se levantando? O Senhor disse que toda batalha que se levantasse eu me apresentaria a Ti, o Senhor ouviria a minha oração e me responderia. Então eu estou aqui, socorre a minha necessidade. Eu não estou tendo nada contra aquela pessoa, contra aquele acontecimento, mas está vindo contra mim. Me diz a direção, o que eu preciso fazer? Eu estou marcando território no mundo espiritual e Deus vai me dar vitória no físico, porque eu também vou ter sabedoria para saber no mundo físico o que fazer. Foi isso que ele fez. Josafá foi lá: os nossos olhos estão postos em Ti. Nós não estamos olhando para o nosso adversário que está vindo contra nós, porque eles são maiores. Nós estamos olhando para o Senhor, que disse para nós que nos socorreria se nós buscássemos a Ti. E foi isso que ele fez. Aí vem a continuação, 13. Diz assim: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças. Ou seja, até as criancinhas eles levaram para orar. Glória a Deus. Tem problema dentro de casa que tem gente que às vezes está sozinho. Convoca todo mundo para oração. Eles não querem, mas você vai fazer a sua parte se eles não querem. Mas tem gente que vai dar a mão juntamente contigo e vai orar. Você tem criança em casa, às vezes você vai orar por uma causa, pega ali a criança, bota do lado e traz ele para junto, como se ele estivesse orando com você, ainda que ele não dê uma palavra. Porque eles fizeram isso aqui, trouxeram as crianças e o que mais? E as suas mulheres e os seus filhos. Trouxeram todo mundo para o combate. Tem gente que está sozinho às vezes e até desmerecendo os outros, porque ela nunca fez um convite. Você vai orar dentro de casa, você está às vezes, a família toda está passando por uma luta. Tem gente que às vezes mora de aluguel, está lá passando um perrengue financeiro. Todo mundo mora naquela casa. Se for despejado, vai ser despejado só ele? Não, todo mundo vai ser despejado, mas ele carrega a cruz sozinho. Não, chama todo mundo: gente, eu creio em Deus, eu creio que Deus vai prover aqui na nossa casa. Você acredita? Então vamos fazer uma oração junto aqui. Chama Deus para o negócio. As pessoas: não, nós estamos sofrendo. E fica sozinho lá. Aí chora os outros lá e diga assim: eles que não são crentes estão lá, né? E ele está sozinho lá chorando no canto. Não convoca uma reunião ali da família. Convoca uma reunião. Convoca ali um mover no mundo espiritual. As coisas vão acontecer no físico. Deus vai se manifestar. Diga graças a Deus. As coisas vão acontecerem. Depende de nós. Ele não ficou aqui se lamuriando: Deus, é tanta luta que nós estamos enfrentando, agora os inimigos vieram para nos destruir. Deus, céus. Né? Não. Ele marca território, ele chama o povo, convocou um jejum. Chamou até as crianças para oração. Uma criança não ora, não tem problema. Está aqui do meu lado. Está comigo. Está comigo. Traz para junto. Versículo seguinte, o 15. O 14, né? Agora. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Forte isso aqui.
Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Veio um dos descendentes ali de Asaf, que era também um dos sacerdotes. Disse o versículo 15, e disse: dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, e o que mais? Nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão, oh glória a Deus, aleluia, irmãos. Essa peleja não era deles, a peleja agora era de quem? Mas ele foi marcar território no mundo espiritual. Ele não ficou sozinho lá no mundo físico. O que eu vou fazer da vida agora? O que será de mim? Não. Lembra? Pisa no mundo físico, mas eu piso no mundo espiritual também. Eu piso no físico, mas eu piso no mundo espiritual simultaneamente. Então no mundo espiritual é que as coisas começam. No físico é onde ela se materializa. Você tem que ter essa percepção. No mundo espiritual tudo inicia. No mundo físico se materializa. Então eu vou para o mundo espiritual primeiro. Descobri no médico aqui que eu tenho hipertensão. Descobri no médico que tô pré-diabético, eu tô diabético. É uma coisa comum, né? Pode acontecer com qualquer pessoa. Hoje até com as crianças pode acontecer diabetes, você já viu? Criança com diabetes, cruz credo, tá repreendido. Tem que repreender, né? E tem que cuidar também. Aí tá lá, recebi o diagnóstico médico. Tem gente que começa a ficar depressivo. Geração que não ora, frágil. Eu sirvo a Deus, agora eu tô com ansiedade. Tá na hora de chegar diante de Deus. Se você tá ligado com Deus, sua mente fica em paz. Não tem lugar para ansiedade, não. Glória a Deus. Diga para o irmão, não tem nada para ansiedade, não. Diga para quem está do seu lado, não tem lugar para ansiedade, não. Não tem lugar para ansiedade. Você está ligado com Deus, você tem uma vida de oração, você é ativo mesmo naquilo que você faz com Deus, então não tem lugar para as outras coisas. Você vê muita gente triste por aí porque não tem lugar para Deus. Quem está com Deus tem tristeza, irmão? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Não é o que a Bíblia diz? Eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei a nada. O salmista Davi canta lá no Salmo 3. Ele diz: Deus, muitos são os meus adversários, para eles não há salvação em mim. Para mim não há salvação em Deus, mas tu é o que exalta a minha cabeça. Ele está sendo afrontado de morte, mas ele está ligado com Deus, ele está tendo uma vida de oração, ele está alegre, cantando os seus salmos, falando com Deus e tendo uma perspectiva de vida boa, não uma perspectiva de vida negativa. Então esse é um diferencial, irmãos. Josafá viu isso aqui agora. Deus usa a boca de uma pessoa lá, dos profetas de Deus, dos sacerdotes, que se levantou e disse: olha, rei, eis aqui o recado de Deus para você. Pode ficar tranquilo, essa peleja não é vossa, senão de Deus. Todos os moradores de Jerusalém, vocês se consagraram, a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Isso é para você glorificar a Deus. Amém? Eu estou passando por algumas lutas. Eu já fui no mundo espiritual, já orei. Eu já estou tendo paz no meu coração. Quando eu tiver que conversar, quando eu tiver que resolver, quando eu tiver que fazer uma análise, quando eu tiver que tomar uma decisão no mundo físico, eu já no mundo espiritual já me antecipei. Glória a Deus. Que recado sério esse. Tem gente que só está no físico aí, e o mundo espiritual ela não tem nada. Por isso que não vai acontecer nada. Para a gente terminar, Salmo 90. Olha só, Salmos 90. A oração de Moisés. Oração de Moisés, varão de Deus. Salmo 90. Salmo 90, versículo 1. Eu vou ler com você alguns versículos aqui, só para enfatizar como Moisés foi para o mundo espiritual primeiro, antes dele encarar o mundo físico. Olha só o que diz aí. Salmo 90, versículo 1. O que está escrito? Vamos ler? Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei-me, filho dos homens, porque 1000 anos
são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os levartes como a corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e faz o quê? E seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na sua indignação. Acaba-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é cansaço e enfado. Pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Eu vou ler só até aí o versículo 14. Você viu aí que desde o versículo 1 até o versículo 14 aqui, ele o tempo todo falando da grandeza de Deus, reconhecendo quem era Deus, mas tudo aquilo que ele estava enfrentando no físico, primeiro estava sendo apresentado aonde? No mundo espiritual. Ele disse que os dias do homem seriam 70 anos, quando chega a 80 é cansaço, fadiga, né? Tem gente que está com 80 aqui, mas não está muito fadigado não, porque está se renovando, né? Alguém que está com 80? Está chegando nos 80. Alguém está com 70? Está chegando aí 70, mas não está tão cansado assim. Tem as lutas do dia a dia, não é? Mas quem olha para você não diz que você está cansado. Não tem semblante de cansaço. Amém, irmãos? Por isso nós devemos orar e pedir isso para Deus. Me ajuda a me renovar no mundo espiritual. Isso vai ser um retrato da minha vida física. Amém? Eu vejo missionário, irmãos, 76. Pastor Jaime, 67. Pastor Jaime faz 6 cultos todo dia. Segunda, quarta, sexta, domingo, sábado, direto, né? O missionário pregando, ele pega a outra parte. O domingo, o missionário prega uma parte, ele pega a outra parte, e os cultos da tarde, da noite, ele faz todos. Eu fico olhando aquela robustez, aquela força, aquela vontade, aquele ânimo, e faz tudo não com cansaço, mas com força, ativo, com lucidez. Que nós possamos pedir isso para Deus. Me renova no mundo espiritual. Eu vou ter força no físico também. Glória a Deus. Agora não fica só na força do físico não, porque tem hora que você vai ter mais vontade de se entregar ao problema do que lutar contra ele. E hoje nós vamos orar em cima disso. Antes de tudo, orem. Ah, pastor, eu descobri que na minha família tem alguns problemas lá que eu vou ter que resolver, porque ninguém resolve, só eu para resolver. Então você vai e faz uma oração no mundo espiritual, pede uma direção para Deus, tá ligado com Deus, ora mesmo. Quando você chegar lá diante da situação, você vai conversar com um, vai ouvir o outro, e Deus vai te dar sabedoria e você vai resolver o problema. Aleluia, amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso. Aleluia. Fica de pé.